Olá, igreja. Sejam bem-vindos a mais um culto. Muito feliz de poder estar aqui, pelo menos um pouquinho presencial. Esperamos que a presença de Deus possa invadir a casa de cada um de vocês agora, ou no seu carro, ou no seu escritório, onde você estiver, que a presença realmente possa te envolver e que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, assim como as pessoas que estão aqui, as equipes de louvor, de som, cada um dos voluntários. A presença que está aqui é muito forte e que ela possa invadir onde você está. Amém? Um bom culto para vocês. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei para encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei para encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei para encontrar teu amor
te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Declare na sua casa. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluias. Do céu podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixas. Pra sempre em teu amor, seguro eu estou e te confio. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás. Tua voz acalma o mar e a minha alma, em ti descansarei, no controle está. Em vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzes
tua perfeição incomparável do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição incomparável és, do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição incomparável és, do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. Tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. Tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. 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 Jesus, tu és bom, Jesus. Sabemos que acima de todas as coisas, tu estás no controle de tudo, de todas as situações, de todas as circunstâncias. Está sempre ao nosso lado, nos chamando para perto, nos confortando. Só podemos dizer que tu és um bom Deus. Tu és um bom Pai. Aleluia. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim e eu nunca estou só. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar.
que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar, e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, e me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Graça e paz, boa noite, que bom saber que vocês estão compartilhando conosco desse momento. E antes de entrar assim na palavra de hoje, a gente só voltando um pouquinho aos nossos cultos de terça, eu quero aqui compartilhar assim um testemunho bem rápido. A Mary Ellen, ela trabalha lá na Vídia Calçados de São Bernardo, junto com o Pedro, ao qual ela agradece muito as orações que eles vivem ali, mas ela já há algum tempo ela compartilhou que ela ficou 2 anos tentando comprar um apartamento e nada dava certo, né? Ela não conseguia vender o carro e ainda por cima veio a crise. Porém, no final do ano, a mãe recebeu um acerto no trabalho. E a mãe chegou e disse, olha, entrou esse dinheiro, né? E ela então, pagando tipo juro de poupança para a mãe, começou já a entrar naquilo que precisava para um apartamento. E aí ela tentou vender o carro, mas não conseguia. Apareceu um cliente na loja lá para ver calçado e acabou comprando o carro dela, uma pessoa que trabalhava com calçado. Os pais dela foram visitar o irmão. Quando chegaram no prédio onde o irmão dela mora, estava lá vendendo um apartamento e foram ver, era através de um conhecido da família, acabou comprando esse apartamento. Aí já o irmão ia mudar, já ofereceu os móveis para ela. A irmã tinha ficado de abençoá-la com uma cozinha, veio a cozinha também. Então, ela diz o seguinte, olha, e ela crê sim, que ela pôde experimentar essa fidelidade de Deus, porque ela sempre foi muito fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, e ela pôde viver isso. O outro é do Amaral. O Amaral é o nosso querido que está sempre aqui, cuidando no estacionamento, e ele trabalha com transporte, e começou, né,
quando começou a crise, a escola parou, mas ele estava com um contrato com uma empresa de transporte. Essa empresa também depois chegou um tempo em que parou, cancelou o contrato, dispensou. E aí ele ouviu, guarda essa palavra, ele ouviu, né, alguém dizendo para ele, olha, vai lá para a igreja, ajuda lá, e que ali Deus vai te abençoar. Queridos, ele começou a vir para cá nos cultos de domingo, trabalhando durante a semana, ajudando ali em algumas coisas, e não levou muitos meses, acho que foram 3 meses ou 4 meses, a empresa chamou ele de volta, está feliz da vida. Por que eu estou falando nisso, né? Além de compartilhar com vocês, da gente estar falando sobre a importância de estar ouvindo a Deus, né? Hoje e no domingo que vem, no próximo domingo, a gente vai estar falando sobre isso, sabe? Da importância, sabe por quê? É da nossa natureza como crentes ter fé, é da natureza como ser humano ouvir a Deus. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu não estou ouvindo Deus falar comigo, porém, ouça, desde que nós nascemos de novo, desde que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós ganhamos a condição de ouvir a Deus. Então, vejamos, nós podemos depois de um culto, fazer um apelo e as pessoas aceitarem a Jesus, e se você perguntar, elas vão dizer que não ouviram Deus falar com ela, mas só que o resultado de se entregar para mudar de vida é um ouvir de Deus. A compreensão não é a evidência de ouvir a Deus. Nós temos a tendência de colocar a Deus no mesmo nível de como nós humanos falamos ou ouvimos uns aos outros. Porém, a linguagem de Deus, ela é muito diversa, né? Tem muito mais. Muitas vezes ele fala coisas que são tão profundas que é além do nosso nível de entendimento imediato, porque ele fala ao nosso homem espiritual, que pode levar dias e até meses para ser revelado. Por exemplo, no mundo dos negócios, de repente aquela pessoa tem um sentimento assim, e aí ela põe em prática aquele sentimento e ela acaba levando grandes vantagens no mundo do negócio. Depois ela vai descobrir que foi Deus que trouxe aquilo. Ou no meio da família, pessoas que tomam decisões tipo ajudar alguém, que sentiu de ajudar alguém, entendeu que precisaria ajudar alguém com um empréstimo, qualquer coisa, e isso vem num momento importantíssimo, né? Então você faz uma ligação para alguém e é a hora certa da coisa desse tipo, porque a pessoa está passando por um problema. Muitas vezes nós temos uma ideia brilhante e a gente não percebe que Deus, na verdade, ministrou a nós na noite ou semanas antes daquele evento, porque Ele, o Senhor, sabia que estava chegando algo, Ele falou conosco, Ele nos preparou para aquela decisão que nós considerávamos brilhantes e na verdade foi um produto da voz de Deus. Eu quero dizer para você que Ele fala. Isso, Ele fala, queridos. Então quantos já tiveram momentos dizendo, eu não estou ouvindo? Sabe, esses dias eu não tenho ouvido o Senhor, mas eu sinto a presença dEle. Essa é a voz dEle. Ele é a palavra, Ele é a palavra. Quando a palavra aparece, o seu efeito é a voz, querido. Nós não interpretamos como voz, no entanto é a voz, uma manifestação de Deus na nossa direção. Ele fala pela presença. No batismo que nós tivemos aqui há 2 sábados atrás, eu e a Vera, nós estávamos assim ali na sacada, meia distância acompanhando, e quando nós olhamos um para o outro, nós estávamos chorando, e ninguém havia feito nenhum discurso, ou não tinha sido tocado nenhum lindo louvor, mas era a presença de Deus, era Ele falando conosco através da presença. Lucas capítulo 4, Jesus ele cita esse versículo, um versículo do Velho Testamento que diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca
boca de Deus. Queridos, nós estamos vivos porque Ele fala, e vivemos com evidência da sua voz. Então pense, você aí agora, não sei se está em casa ou no trabalho, quem sabe até no carro, eu não sei, você deixando de fazer outra coisa para estar ouvindo aqui alguém falar. Isso é a evidência de que Ele está falando com você, de que Ele fala. Então, se fosse possível alguém não ter a capacidade de não ouvir de Deus no momento em que Ele falou, essa pessoa, ela passaria a ouvir quando Deus cria as coisas, porque Ele cria com a sua palavra. Lembra disso? E haja luz, e houve luz. Romanos 10:17 diz assim, olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós aprendemos que a fé vem de ouvir a palavra de Deus, mas na verdade, o que diz aqui é que a fé vem de ouvir. O ouvir vem da palavra de Deus. Nós ouvimos a Deus não para encontrar algo novo nas Escrituras, mas para esclarecer o que foi escrito. Pense, quando Deus falou para Abraão para sacrificar o seu filho, quando o cutelo estava descendo, o Senhor falou, deixa Abraão, não precisa mais. Agora imaginem o quanto feliz Isaac estava pelo seu pai ter continuado a ouvir a Deus. Muitos Isaques, queridos, muitos sonhos foram mortos porque as pessoas ouviram o que ele falou, mas não o que ele estava dizendo depois. É a voz do presente que traz a fé. É a voz do presente que traz a fé, que causa a fé. A natureza da fé, ela implica assim, estou ouvindo. Sabe, você enfrentando uma situação complicada e crê que já venceu. E como você sabe? Ele falou. Ele falou ao seu coração, Ele falou numa situação. Eu creio que a partir de hoje, nós estaremos ampliando a nossa percepção de como Deus fala conosco. Nós já aprendemos de como múltiplas maneiras Ele fala. Todos nós temos experiências únicas com o Senhor. Não vamos falar disso hoje, eu só digo que é maior do que a gente pode imaginar. É maior. E hoje nós vamos falar de que nós fomos criados para ouvir e perceber a Deus. Já está no seu DNA. Hebreus 5,14 diz assim, ó, eu tenho sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tenho sentidos físicos, humanos, que podem ser treinados e pela imersão na presença, reconhecer o bem e o mal. Vejam, nós sabemos que quando se treina pessoas, por exemplo, nos bancos, para reconhecer dinheiro falso, eles estudam o dinheiro de verdade, eles não estudam o dinheiro falso. Eles estão tão expostos ao verdadeiro que o falso se destaca. Eles podem não saber por quê, eles só sabem que tem algo errado com aquela nota, com aquele dinheiro. É assim que nós discernimos o bem e o mal. Você não discerne o mal estudando o mal, e sim quando você está mergulhado na pessoa de Jesus, e tudo que não se encaixa ali é mal. Pronto. É uma imersão na presença. O que eu quero destacar hoje com vocês é o fato de que a presença é a voz de Deus. A presença é a voz. Nem sempre eu estou pronto para entender ou me mover no que Ele está dizendo. Nem sempre. A consciência da presença de Deus não se aprende em tentar descobrir o que é que Ele está dizendo. Só seja um filho maleável. Nós só precisamos ser maleáveis, querido. Seja assim aquele veleiro cuja vela ela é movida pelo vento. Nós só percebemos o fato de que Ele está aqui e pronto. E eu não descubro por meio de uma análise, de questionamentos, não. Eu descubro por meio da entrega. Você quer saber o quanto Deus é
presente na sua vida, você vai perceber isso de acordo com a sua entrega. Não que o questionamento seja errado, o Senhor nos manda buscar sabedoria e compreensão, isso é vital. Mas o problema acontece quando nós só obedecemos o que nós entendemos. Porque aí nós temos um Deus que se parece conosco, e na verdade o que Ele está procurando é um povo que diga sim antes dele falar, é um povo que diz sim antes dele se manifestar, o sim antes dele falar, sabe assim, o que atrai a sua voz. Sabe, é isso que atrai a sua voz. Então nós temos a declaração de Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A exposição à palavra é o que nos ajuda a reconhecer o que está fora da palavra. Quanto mais mergulhado na palavra, mais você vai discernir aquilo que não é palavra de Deus. Sabe, a fé vem pelo ouvir, mas a capacidade de ouvir vem pela sua palavra. Não é só ficar ouvindo a palavra, a fé vem do ouvir a voz viva, aquele que é sempre presente, que naquele momento eu não sei o que ele diz, eu só sei que ele depositou algo na minha vida. Esse é um tempo, querido, de o Senhor depositar algo na nossa vida. Nós estamos no mês de jejum, nós estamos num tempo de clamor aqui no pátio da igreja, de oração. Sabe, o seu homem espiritual, ele aprende antes do seu homem natural. Isso eu posso dizer pela minha vida, pela minha caminhada, sabe? Mas isso não significa que nós não devemos buscar entendimento. Eu admiro quando eu vejo mestres explicando as coisas através da palavra. Quando nós podemos ilustrar pela palavra escrita. Mas muitas vezes o Senhor fala aqui dentro primeiro. Ele fala aqui dentro. É essa sensibilidade do fato de que Ele está aqui. O que Ele está fazendo? Eu não sei o que Ele está fazendo, mas eu vou cooperar com o que for que seja que Ele estiver fazendo. Eu estou me doando, eu estou me abrindo. Eu não quero dirigi-lo, mas eu quero que Ele me dirija. E de repente tem um pensamento passageiro, um pensamento simples. Eu deveria ligar para o fulano. E você liga, e essa pessoa está num momento de crise, e se não estivesse eu propenso ao fato de que Deus tem voz, eu poderia não ter ligado, eu poderia não ter percebido. Presença e voz, presença e voz. Hebreus 1:3 diz que Ele sustenta ou mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Assim o universo é mantido no lugar, porque Ele fala, querido, Ele fala, e você está ouvindo tudo isso, porque Ele fala, é a sua voz que nos mantém vivo, nos mantém engajados. Muito do que nós entendemos na vida, foi pelo fato de que Ele falou comigo. Ele falou comigo à noite, Ele falou com você através de um amigo, Ele falou através de uma circunstância, Ele falou através de uma situação, Ele organizou todas as peças na sua vida para esse momento, e Ele preparou para que tomasse a decisão mais nobre que pudesse, mas tudo isso começou num conceito pequeno, numa manifestação talvez bem simples, porque Deus, Ele está construindo em nós a habilidade de nos tornarmos a palavra que se fez carne. A nossa vida vai falar através de nós, Ele vai estar falando. Ou seja, que quando olharem para nossas vidas, vejam a vida de Cristo, que aonde a sua vida chegar, a presença do Senhor chega. A fé vem pelo ouvir, mas a capacidade de ouvir, a ênfase em ouvir, vem da palavra de Deus. Jesus ensinou em parábolas, para que aqueles que não entendessem, não entendam. Olha só, Ele esconde a verdade em parábolas, para que aqueles que não estão prontos para obedecer, não entendam, porque aí não vão ser cobrados.
Pois se ele aumenta o conhecimento daqueles que não estão prontos a obedecer, ele só está aumentando a sua responsabilidade. Pela misericórdia de Deus, ele esconde a verdade ao ponto que somente os que têm fome podem encontrá-la. Sabe aquela situação em que você está sentado confortavelmente e a esposa pergunta: amor, você quer alguma coisa para comer? Ah, sim, eu quero. Sabe, não que eu estaria com fome para sair da onde eu estou e ir buscar aquilo para comer, mas já que vai vir até mim, então eu quero. Assim, querido, muitos fazem com a palavra de Deus. Se vier a mim do jeito que eu quero, da maneira que eu gosto, eu receberei. Mas eu não tenho coragem de me levantar e ir buscá-la. Não há esse desejo, não há essa expectativa, sabe? O que ele diria, queridos, se eu dissesse sim antes dele falar? Pensa como Deus busca isso. Ele fica olhando, nos observando para ver a nossa atitude. Quem sabe a gente diz sim antes dele nos falar. O que ele diria se eu dissesse assim: eu faço, não importa o que ele me mandasse fazer? Há um versículo em João 7,17 que diz assim: se alguém quiser saber a vontade dele, pela mesma doutrina, reconhecerá se ele é de Deus ou se falo de mim mesmo. Ou seja, se eu estou disposto a fazer o que Jesus quer, a minha audição será mais clara e eu serei capaz de distinguir o que veio do Pai do que veio de outra pessoa. Guarda isso. Se se eu estiver disposto a fazer o que Jesus quer, a minha e a sua audição será muito mais clara. O nosso discernimento, o nosso encaminhamento, a nossa direção, o dom de distinguir veio da disposição em obedecer, queridos. É a disposição de obedecer que nos posiciona para ouvirmos com clareza as coisas de Deus. Ele sabe como está a nossa disposição. Sabe, ele não vai ficar jogando pérolas aos porcos, ele não vai ficar dirigindo alguém, trazendo com clareza alguém que ele está vendo que não vai fazer aquilo que vier. Tanto que ele diz: olha, aqueles que estiverem atentos eu vou fazer. Olha só, João 12, depois você vai ler isso, de 23 até 26, diz de como é segui-lo. O versículo 27, Jesus está prestes a morrer e ele faz referência a isso. Ele diz: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. E o versículo 28 ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Queridos, olha só, depois você leia isso com calma. A multidão que estava ali dizia assim: houve um trovão. Outros diziam: um anjo falou com ele. Respondeu Jesus para eles dizendo: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Nenhum milagre, querido, aconteceu. Os próximos versículos ele só está explicando e nós chegamos à conclusão. Depois você vai ver lá no 37, está dizendo assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam eles. Eles não iam crer. Olha, a história mais comum ao longo do Evangelho é que as pessoas acreditaram por causa dos sinais. Mas nesse caso em particular, uma multidão foi exposta aos milagres, mas isso não os levou à fé, não os levou a se render. O propósito dos milagres é trazer um relacionamento. Nesse caso, embora tenham visto os milagres, eles não acreditaram. Essa era a condição deles antes do Pai falar audivelmente do céu. E Jesus disse: olha, ele não falou audivelmente por minha causa, foi por suas causas. E ainda assim,
Metade da multidão ouviu trovões, outra metade pensou que era um anjo, mas que não era para eles. Procuraram uma explicação natural, uma explicação até que sobrenatural, mas não era para mim. Sabe, querido, hoje mesmo, muitas pessoas reconhecem que o Senhor faz milagre, mas não os tomam para eles. As pessoas, e mesmo dentro da igreja, as pessoas reconhecem, sabe, mas não buscam o milagre como se tivesse à disposição para eles. A fé é resultado da entrega e não do esforço. Nós precisamos guardar isso. A fé é resultado de entrega e não de esforço. Aquelas pessoas não foram levadas a um lugar de fé como tantos outros. Ao invés disso, estão nesse lugar de descrença, que para mim é o maior pecado. A tentativa é pecado, né? A tentativa do inimigo é sempre nos levar à incredulidade. Porque na incredulidade nós ficamos contrários à sua natureza de fidelidade absoluta. Quando a gente não crê, a gente está sendo contrário, dizendo que nós não cremos na fidelidade de Deus, que Ele pode não ser fiel. A questão nesse lugar é que eles vêm, eles contemplam, mas não são movidos à fé. Qual é outra opção? Eles tiveram a resistência, a insensibilidade, eles tiveram dureza de coração. Sabe, nessa condição, Jesus faz esta oração: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai fala de forma audível para uma multidão. Queridos, Jesus esclareceu: olha, isso não é para mim, isso é para vocês. Nesse caso, ele falou audível, mas a resistência deles filtrou aquela voz como um trovão ou algo angelical que não era para eles. Queridos, isso mostra que é possível vivermos em contínua expectativa do que Deus pode estar dizendo, o que Ele pode estar falando. Quantas vezes nas vigílias ou nos cultos de oração, mesmo na sala de oração, ou agora, o chamado que Ele nos fez para esse jejum, para o pátio de oração chamando os líderes, o Senhor vinha, falava e manifesta, não importando quantas pessoas haviam, mas o que importava era, fizeram o que deveriam fazer. Fizeram, atenderam. Então, foi um bom dia, sabe? A gente fez, porque fizemos o que Ele diz. Ele veio e fizemos o que Ele disse. Aleluia. Sabe, quando a gente faz isso, quando você tem essa disposição, essa predisposição, sabe assim, você pode ter certeza que você vai ouvir o Senhor te trazendo, o Senhor te orientando, Ele vai vir e te trazer esta segurança de que aquele caso já está em andamento, sabe? Ele fala audível quando Ele nos vê dispostos a obedecer. Quando Ele nos vê dispostos a atender o chamado que Ele está dizendo. Sabe, a gente fez o que era para ser feito, glória a Deus, foi um dia bom. Algumas pessoas, elas falam suave, não é assim como a Vera, ela fala bem suave, baixinho e tal. Mas você quer ouvir, então você vai se pegar inclinando, né, para poder ouvir melhor. A questão é que quando nós queremos ouvir, nós nos inclinamos. O que o Senhor nos fala no texto de João 7 é que a disposição de obedecer antes dele falar é o que atrai a sua voz para a nossa situação. Vamos repetir. A disposição de obedecer antes dele falar é o que atrai a voz dele para a nossa situação. As duas coisas que eu estou querendo hoje, querido, ao falar sobre isso é o seguinte: primeiro, reconheça que Deus fala a todo tempo. Segundo, é estar nessa posição de expectativa. Será que é hoje que o Senhor vai falar comigo? Vai ser na ministração de hoje que eu vou ouvir a direção que eu estou precisando? Sabe, o que Deus pode estar dizendo agora na minha direção?
Eu não sei vocês, mas a maioria das vezes que eu faço uma pergunta a Deus, eu não recebo uma resposta imediatamente. Isso é raro. Mas ao fazer a pergunta, eu tenho a responsabilidade de reconhecer, sabe, a resposta quando ela vier. Se eu estou fazendo uma pergunta, Deus vai usar um louvor, Deus vai usar uma ministração, Deus vai usar alguém, sabe, para me trazer essa resposta. Porque às vezes vai vir por meio de uma conversa com um amigo, nem sabendo que ele está respondendo aquela pergunta. Pode vir por uma notícia na TV, pode vir por essa música de adoração, pode ser com um pensamento inspirado, mas é porque está nessa expectativa daquele que fala. Eu não sei como você começou a ouvir essa mensagem, mas eu quero dizer que se você começou a ouvir essa mensagem, ou se você está na expectativa de que Deus pode falar com você hoje e pode te responder, eu quero dizer, se prepare, porque vai vir direção de Deus na tua vida em nome de Jesus. Sabe, a gente já ouviu muitas situações assim, é porque está na expectativa daquele que fala, porque de alguma forma nos posicionamos como ouvintes de Deus. É importante, a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos, não despreze o que você pensa ser falta de habilidade, em vez de se concentrar nas pequenas habilidades, se concentre nas pequenas manifestações, desconsidera qualquer progresso. Tem gente que desconsidera qualquer progresso que tenha feito e acaba criticando ou diminui a si mesmo por causa do que não é. Na verdade, prejudica o processo porque já fez isso. Vejo Deus fazer coisas poderosas, querido. Eu vejo pessoas assim fazerem críticas. Por exemplo, nesse tempo que nós estamos com cultos presenciais, né? Ainda sem fazer o culto presencial. E aí algumas pessoas falam assim, né? Ah, mas o apóstolo não tem fé para fazer culto presencial? Enquanto essas pessoas dizem essas coisas, eu estou vendo a igreja, e a igreja está acompanhando isso, Deus trazendo vidas para batismo, novas pessoas se aproximando, novos trabalhos sendo iniciados em outros locais, líderes sendo formados, o Senhor abrindo porta, o Senhor multiplicando as finanças de pessoas, da igreja. Sabe, querido, às vezes nós temos uma semente que começou a crescer e aí chega alguém e quer matar essa semente porque eles não estão vendo uma árvore formada ainda. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tipo assim, mas a sala de oração que não é 24/7, não sei o quê, isso eu não vou conseguir ver o céu se abrir. Talvez tenha pessoas que se ficar olhando 1 metro ao redor seu, não vai ver nada mesmo. Agora veja com o tempo, quantas vidas foram socorridas, sabe, numa sala de oração, às vezes vazia com uma pessoa, quantas famílias foram saradas. Nós precisamos, queridos, ser capacitados a ouvir a Deus, quando Ele nos fala sussurrando, com coisas pequenas. Em nome de Jesus, se prepare. O Senhor aquietou o mundo, o Senhor aquietou, o Senhor mudou a vida de tantas pessoas, colocando num lugar quieto, para podermos aprender isso. Em nome de Jesus, nós não podemos permitir que esse tempo passe, sem que a gente se aproprie desta bênção. Quando vimos o que acontecia lá no iHope, por exemplo, a gente sai, vai lá, é como se você visse uma maçã madura, linda, doce e tal. E o que nós estávamos experimentando era só o que estava começando a se formar na árvore. É diferente. Podia até ser azedo, ser amargo, ser pequeno, mas era 100% maçã, aquilo que a gente está vivendo aqui. Ou seja lá num descende, de repente, mas num lugar seu, quieto, com Deus. É 100% sim, e aí você não leva isso à maturidade, e você acaba desacreditando nesses momentos e nele até. Então, traduza isso
em nossa capacidade de ouvir de Deus. E jamais diga assim, é difícil para mim ouvir a Deus. Porque, sabe, não diga isso porque é da sua natureza ouvir de Deus. Está no seu DNA ouvir de Deus, querido. Tudo foi criado e projetado para perceber, para reconhecer, para ter comunhão, para se relacionar. O Deus Todo-Poderoso, todo o seu ser, querido, todo o seu ser. Não sou tão bom quanto eu gostaria, mas eu sou melhor do que eu costumava ser. Acredite nisso. É assim que Ele nos vê. Ainda não é agora o que será luz para os meus pés. Sabe, o Senhor não disse que colocaria um holofote nos nossos pés. Luz para os nossos pés. É o meu sim, antes que Ele fale, que vai me posicionar na expectativa de eu me inclinar. Aí nós vamos ouvir melhor. Você vai perceber melhor. Quando você parar, se focar, se inclinar. O Senhor nos trouxe aqui na igreja um ministério mais usado e respeitado no mundo para nos ensinar. Eles vieram falar sobre cura. A equipe do Randy Clark, e quem esteve aqui pôde ver isso, que em suas manifestações sutis, sabe, aquela sutileza, aquela sutil impressão que diz assim, olha, alguém aqui se machucou, está sentindo uma dor tal, e vai lá e fala com aquela pessoa. Aquelas pessoas vão e comunicam aquilo com sutileza no ouvido da pessoa certa. Sabe, agora é tão fácil ouvir, como é fácil não ouvir, querido. Eu creio, é muito mais fácil não ouvir, porque não é um grito, você tem que se inclinar para ouvir. Ah, mas se eu pensar que foi Deus e não é Deus que estou ouvindo, o que pode acontecer? Nada. E isso já está acontecendo, não está acontecendo nada. Você pensou que era Deus, não era, vai continuar não acontecendo nada. Queridos, o fato é que Deus fala e a gente ouve. Incline-se e conheça melhor o que Ele está dizendo. Se só dizer sim antes dele falar, vai te trazer uma surpresa para esse tempo maravilhosa. Segundo Coríntios 3,16, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Então nós pensamos que o véu foi removido para que as pessoas pudessem se voltar para o Senhor. Olha como a gente se engana. É o contrário, em sua misericórdia, o véu não é removido até que se voltem para o Senhor. Porque há evidência suficiente da voz de Deus em cada ser humano, que quando há esse voltar de repente, o que os impedia de ter uma percepção assim clara das coisas de Deus, é removido, e eles o ouvem e o veem claramente. Então a clareza de visão é a recompensa por se voltar a Ele, queridos. A clareza com que ouvimos de Deus, é com frequência a clareza com que Ele fala, a clareza com que ouvimos é dada às pessoas com quem Ele pode confiar. Ele vai falar claro com aqueles que pode confiar. Sabe, a diferença de receber do Senhor por uma leve impressão do que por uma voz audível. A voz audível não tem desculpa, a impressão sutil, ela não é tão clara. Nós queremos crescer na clareza com que ouvimos, mas o que regula essa clareza é o nosso sim, antes dele falar. Sei que ao falar sobre essas coisas, de ouvir Deus, a gente cria espaço para pessoas assim que vêm com algumas coisas estranhas que aparecem do nada, dizendo que ouviram isso ou aquilo de Deus. Porém, sabe, tem que haver risco naquilo que a gente diz. Ou seja, o resultado daquilo que estamos dizendo hoje tem que ser maior do que o risco de pessoas irem além disso. O risco vale a pena, porque eu creio
que haja aí 10 pessoas em nosso meio, que se incline e ouçam coisas que nunca ouviram antes, e vão perceber que Deus tem falado o tempo todo com as suas vidas. Perceberão as coisas sobre as suas vidas, sobre a sua família, sobre o seu destino, que nunca reconheceram antes. E de repente, há esse efeito dominó em uma linhagem familiar, porque o filho vai ver o pai se inclinando e ouvindo, vai ver a mãe se inclinando e ouvindo, para reconhecer, e disse sim, antes que o comando viesse. E eu quero dizer que isso vale muito a pena, mesmo que tenhamos que ouvir algumas coisas esquisitas, sabe? Nós temos recebido, queridos, muitas famílias da igreja que chegaram durante a pandemia, que passaram em frente ao prédio e ouviram sussurrar de que deveriam vir para esta igreja, mesmo estando o prédio fechado. Então eu quero aproveitar isso hoje, eu quero reconhecer e agradecer a todos que começaram a fazer parte da família Plenitude Cristã pelo YouTube, que nem experimentaram o nosso cafezinho na entrada e saída dos cultos, não experimentaram a nossa água aromatizada, mas eles ouviram ao Senhor. Foi mais poderoso do que o café. E esta família, ela está em crescimento. Há crescimento no conhecimento da palavra, pelas lives, pelos cursos, pelas células, até fora do país. E eu quero honrar também essa nossa família online. Queridos, a gente está vendo as respostas dessa campanha de agasalho, a gente vê as respostas aqui com as cestas básicas, né, na campanha de alimentação, que a gente ainda estava aqui sexta-feira e chegando assim, aqueles alimentos, coisas lindas em abundância. Eu quero honrar essa nossa família que hoje é online. Aos que estão com a gente há mais tempo, que Deus te abençoe, sabe, por terem sido tão fiéis, por estarem sendo tão fiéis há muito tempo. E foi necessário, sabe, querido, esse tempo estranho, para que a gente pudesse apreciá-los tanto quanto eu aprecio agora. Deus nos revelou a igreja que nós somos. Uma igreja muito além daquilo que eu podia imaginar. Então, que Deus os abençoe e que vocês continuem ouvindo a voz do Senhor de uma maneira como você ainda não ouviu. Eu quero orar com você agora e orar já pela sua oferta, pelo seu dízimo, pela sua primícia, que ao ver agora aí na tela a orientação para você participar, eu quero dizer àqueles que se acham que estão sozinhos, que o Senhor há de liberar uma visitação agora sobre a tua vida, para que vocês sintam a presença de Deus agora. E no decorrer dos próximos dias, vocês vão começar a ver sendo restauradas áreas da sua vida que estavam como que se secando. Anote isso. Ouçam, no decorrer dos próximos dias, você vai ouvir a voz de Deus lhe direcionando, porque terá chegado o momento certo, e o que mais importante, você aprendeu a ouvir a voz de Deus. Pai, eu quero te louvar por esse momento, que os teus filhos junto com a apóstola, sintam essa tua presença, recebam esta unção, amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome amém. De Jesus. Graças te damos, Senhor, te louvamos, glorificamos o teu nome, damos ao Senhor, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, somos os teus filhos, ovelhas, Senhor Deus, do teu pasto. Como diz a tua palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar com esse ouvido sensível a Ti, com esse ouvido, Senhor Deus, que ouça, Pai, a Tua voz
todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, em nome de Jesus, Senhor. Pai, e conforme está em Isaías que diz assim: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Que os nossos ouvidos, Pai, sempre estejam atentos a ouvir, Deus, a tua voz, em nome de Jesus. Pai, oramos, Senhor Deus, por Jerusalém, por Israel, pedindo a Ti, Senhor Deus, que guarde, Pai, o Teu povo, a Terra Santa, que haja, Senhor Deus, a Tua provisão dentro das suas casas, dos seus palácios. Que o Senhor guarde, Pai, a todo Israel, Senhor Deus, em todas as divisas, por terra, pelo ar, pelo mar, livrando, Senhor Deus, de todos os ataques do adversário. Pai, oramos também pela nossa nação. Pai, que haja a Tua bênção sobre o Brasil. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que possa trazer, Pai, salvação para o nosso presidente, para os governantes. Deus eterno, dá a eles sabedoria, Senhor Deus, para governar a nossa nação. Clamamos, Pai, por misericórdia sobre o nosso povo, misericórdia, Senhor, sobre todas as nações da terra, sobre todos aqueles que sofrem, Pai. Que a Tua misericórdia seja sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Senhor Deus de Jesus. Deus eterno, que o Senhor possa, Senhor Deus, visitar, Pai, todos aqueles, Senhor Deus, que estão internados, todos aqueles, Senhor, que precisam, Senhor Deus, de fôlego de vida. Envia Teu fôlego de vida aos Teus filhos, Senhor. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Deus eterno, abençoa, Senhor Deus, a nossa nação. Abençoamos, Senhor Deus, as vacinas, que elas possam, Senhor Deus, se multiplicar, triplicar, que haja vacina, Senhor Deus, para todas as faixas etárias. Pai, abençoa que haja a antecipação, Senhor Deus, para que os mais jovens possam ser vacinados. Te louvamos e te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, Pai, quem tem nos guardado verdadeiramente é o Senhor. Te pedimos, nos dá um coração ensinável, Senhor, um coração obediente, desejoso de Te obedecer, Pai, temente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Adore ao Senhor. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. O poderoso Deus, o poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. O poderoso
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. E poderoso Deus, anseia por ti, minha alma anseia por ti. Glória a Deus, amém, famílias. Estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é um dos trabalhos que nossas artesãs, o nosso pessoal tem feito com as doações da campanha do agasalho. Cada quadradinho desse aqui é uma família, uma história, alguém que enviou uma doação de tricô, crochê, desculpa, não sei exatamente como chamar, mas essa é uma das peças que o pessoal tem feito para doação nessa campanha do agasalho. Então, você pode participar enviando alguns quadradinhos desse para compor essas peças lindas. Você pode participar enviando peças de roupa. Obrigado, pai. A gente recebeu muitas doações de meias, jaquetas, casacos, calças, toucas. Enfim, você pode participar de diversas maneiras. O importante é você participar. É você materializar o princípio da generosidade que a palavra de Deus nos ensina. Então, entre em contato. Você, com o WhatsApp que vai aparecer no final da transmissão, você pode ter mais informações para participar disso. Além, claro, das suas doações de alimentos, que ao longo desses anos, né, 1 ano e 3, 4 meses de pandemia, tem sido o sustento de muitas famílias, muitas casas. Você que precisa entrar em contato com a gente, você que talvez está passando por uma fase desafiadora na sua vida, entre em contato, fale conosco, não fique só nesse período. Pais, dia 26 agora, às 15 horas, nós vamos ter a Querilândia Drive. Então nós vamos ter aqui algumas coisas preparadas para as crianças, e isso na verdade é só para inaugurar a nova temporada do Querilândia Online. Então fique atento ao YouTube, logo logo a gente vai ter um canal só do Querilândia, que aí você que é pai, você que é mãe sabe que tem o YouTube Kids, que aí é um braço do YouTube especial só para crianças, com propaganda só do universo infantil, com vários conteúdos de adultos bloqueados para esse canal. Então fique atento às redes sociais, fique atento ao YouTube, fique atento aos avisos do Querilândia, segue a página, vai lá no Instagram. E marque na sua agenda, 26 de junho, 15 horas, Querilândia Drive, aqui na igreja mesmo, aqui na igreja local, tá bom? Deus abençoe vocês, boa semana, Deus abençoe, paz.